Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de iogurteira top term. E eu sou Joana Pelerano, e ninguém espera a Inquisição Espanhola. Gente, qual é essa referência? Monty Python! Ah, nossa! Esqueci totalmente. Como assim, Melissa Setúbal? Ok, crime. Crime registrado. Vamos lá. Ok, voltando à seriedade. Bora falar sobre como lidar com aquela coceirinha por novidades que surge de vez em quando na nossa vida. O Arthur tá nessa fase e compartilhou com a gente a seguinte questão. Ultimamente, tenho sentido que a minha vida social está bastante monótona. Parece que sempre faço as mesmas coisas, vejo as mesmas pessoas, frequento os mesmos lugares. E não que eu não goste dos meus amigos, dos nossos encontros, mas sinto falta de algo novo, de um pouco de entusiasmo, de experiências diferentes. Tenho saudade quando a minha agenda incluía espontaneidade e atividades que me faziam sentir animado e cheio de energia. No entanto, com a rotina e a correria do dia a dia, percebo que me acomodei nesse padrão e sinto que talvez esteja perdendo a oportunidade de viver coisas novas. Gostaria de diversificar um pouco, mas sem abrir mão das minhas amizades e dos momentos de lazer que eu já tenho. Como posso introduzir novas atividades ou experiências na minha vida social para trazer de volta essa sensação de novidade e entusiasmo? Na hora que eu escutei essa pergunta, eu pensei numa pessoa para te ajudar, Arthur. Porque para sair do tédio da mesmice, temos que convocar nossa amiga criatividade. E ninguém melhor para falar sobre ela que o mago da criatividade, Tiago Gringon, que você pode encontrar no @Gringon e na pós-graduação em criatividade da SPM. Evocamos ele para uma conversa inspirada na sua questão. Então, a gente queria dar as boas-vindas ao Gringon, ao Telapia, agradecer muito por você topar participar aqui desse episódio com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento sobre criatividade e também te agradecer porque o Telapia é também fruto do incentivo que você traz para a gente. Não sei se todo mundo sabe, eu e Melissa somos professoras da pós em criatividade, na qual o Gringon é o coordenador. E o incentivo dele para todo mundo, seja estudante, seja quem está dando aula, é transformar os nossos projetos criativos em coisas de verdade que existem para além da sala de aula e do ambiente de trabalho. Sim, isso vai muito ao encontro da questão do Arthur, né? Porque ele quer introduzir novas atividades, novas experiências. E aí a Joana e eu inventamos de criar algo novo que enriquece ainda mais a nossa relação de amizade, né? Leva a gente a interagir mais entre a gente e com mais gente, e ainda por cima faz a gente muito, muito feliz. Então, Gringon, muito grata e seja bem-vindo. Gente, como isso daqui é muito incrível! Nossa, prazerzaço estar com vocês. Agora tá aqui dentro, né? Porque eu fico ouvindo vocês. E é um orgulho sensacional, assim, ver o caminho. E participar, né, desse episódio para ajudar o Arthur a dar uma sacudida na criatividade e nas ideias. Então, para começar, conta pra gente como que você define a criatividade, aquela pergunta de US$ 1 milhão, e por que a criatividade pode ajudar a gente a trazer mais animação, mais espontaneidade, mais energia, pode ajudar a gente a sair um pouco dessa monotonia, da correria do dia a dia e, de repente, até mesmo do cansaço. Eu vejo a criatividade, né? Eu estudo ela há alguns tempinhos. Não vamos dar números, mas alguns anos. E eu chego a uma conclusão que criatividade é o como a gente participa do mundo. Ou seja, não é só sobre a gente saber pintar, a gente fazer uma escultura, ou até resolver algum problema corporativo, né? Criatividade é muito mais do que isso. Todos esses outros pontos são processos, metodologias, recortes de algo muito maior. E aí, quando a gente vê a criatividade como a gente está participando do mundo, e aí eu acho que nasce uma crise existencial, que a gente começa a olhar e falar, nossa, como é que eu estou participando? Eu estou participando sempre da mesma maneira? Eu estou conversando com as mesmas pessoas? Eu estou explorando? Eu estou só sentado no meu sofá? Como é essa relação com o mundo que era ontem
o mundo de hoje e provavelmente como vai ser o mundo de amanhã. E entender que as nossas relações vão mudar o tempo inteiro e que algumas partes dessas relações dependem da gente e outras não. E lidar com todo esse mistério, todas essas transformações, é o que eu vejo que nos torna cada vez mais criativos. De não estarmos 100% preparados para o que está por vir, mas conseguir criar com tudo que nos é apresentado, assim. Então, é mágico e assustador ao mesmo tempo. Pegando o gancho aí, uma das coisas que você costuma falar na criatividade, para a gente, né, movimentar a nossa vida, como você estava falando, é a relação entre os momentos de ócio, ordem e caos. E você é conhecido como alguém que convida as pessoas a olharem para o tédio com outra perspectiva, né? Nem sempre ir fazer mais alguma coisa é o melhor pedido, inclusive. Ainda mais quando a gente já tem uma vida cheia de estímulos. Você pode elaborar um pouquinho mais sobre isso para poder ajudar aí o Arthur e os nossos ouvintes? Eu gosto muito desse trio, são três energias, né? Três irmãs, irmãos, entidades. Resumindo, a ordem, ela é a força da estruturação, da cronologia, de colocar, né, a nossa rotina e a nossa vida em ordem, né? A gente saber organizar uma gaveta, saber organizar as nossas ideias. Então, a ordem está em várias escalas, mas sempre nesse lugar de planejamento, de tomada de decisão, de colocar de fato as coisas no lugar, né? Categorização, né? Mais às vezes até pragmática. O caos é um grande contraponto à ordem. Não necessariamente é a pura bagunça, mas é eu desconstruir essa ordem, né? Eu quebrar, eu não ter uma previsibilidade muito grande. Então, é a força que vem para me chacoalhar, é a força do momento, é a força do que está acontecendo agora, e que tudo pode acontecer agora e tudo pode mudar nesse exato momento. Então, o caos faz com que a gente não nos leve tão a sério, que a gente deixe as coisas fluírem, faz com que as coisas não sejam tão duras e catedráticas igual a ordem, e faz a gente, assim, estamos aqui para viver, bora viver, sabe? Não se preocupar com o próximo episódio. Vamos assistir mais um, e aí eu viro a noite inteira, porque a vida é uma criança. Então, o caos é isso. Faz com que a gente vá explorar o mundo de uma outra maneira, mais extremamente ativa. E aí, chegando, né, que você trouxe do tédio e que nos leva para a terceira força, que é esse ócio, que é a gente aprender ou reaprender a parar, a respirar, a nos dar e permitir esse lugar de num geral, não fazer nada ou não se preocupar com nada. Talvez a nossa única preocupação seja em a gente olhar o mundo do jeito que ele está e contemplá-lo. Eu acho que a gente perdeu ao longo da nossa vida esse poder de contemplação. E não é a contemplação falando, nossa, eu preciso entender o que está, né, acontecendo na janela da minha casa para fora. Mas é contemplar pela contemplação, não ter um objetivo maior do que só você estar ali presente naquele momento. Então, o ócio não é um ócio criativo de você estar ali, não estou fazendo nada, mas eu estou pensando. Claro que você vai continuar pensando, mas sem o objetivo de pensar, deixar com que as suas ideias fluam e você ganhe essa pausa, esse respiro, essa folha em branco que muitas coisas podem vir, outras coisas podem ir, mas de você conseguir se reenergizar, exatamente porque você parou para respirar. E aí a gente entra no tédio, que vem, né, para quem assistiu divertidamente, dois principalmente, o tédio, né, tá ali como uma das emoções que a gente precisa desenvolver. E é importante uma criança saber e vivenciar o tédio para ela aprender a lidar com todos esses momentos ao longo da vida. É no tédio, às vezes, que a criatividade se desenvolve, né? Ela flui, porque ela olha para o lado e fala, tá, eu preciso tirar isso daqui.
E aí ela vai criar uma brincadeira, ela vai, sei lá, ler um livro, ou vai fazer uma pintura, seja lá o que ela for, ela vai buscar alguma coisa, ou só dela parar e ficar olhando para o teto já é uma ótima atividade. O que a gente percebe hoje em dia é que veio o TED e entrou as telas dos celulares, dos joguinhos, que não é nesses produtos que vão enriquecer o nosso imaginário, mas que vão nos distrair. A ideia, né, do TED, a ideia do ócio, não é que a gente se distraia com as superficialidades do mundo ao nosso redor, mas sim com que a gente, a partir desse TED, a partir dessa pausa, a gente consiga olhar para o nosso mundo de dentro. E, a partir disso, talvez descobrir alguma coisa interessante no caminho. Então, é importante a gente se sentir com tédio. É importante a gente ter alguns momentos de pausa, que a gente só para, talvez toma uma xícara de chá, e só olha, assim, porque o nosso dia está tão louco e às vezes a gente nem lembra de respirar. E aí o tédio e o ócio estão ali para dar uma cutucada na gente. Ouvindo o que você diz, Gringon, eu acho que a gente inclui aí várias coisas, então, que a gente precisa fazer para não ficar só na frente das telas. Mas eu acho que para muita gente, as telas, às vezes, são até uma ferramenta de transição para não prestar atenção no que está acontecendo no mundo e começar a ter um pouquinho de contemplação, assim. Então é por isso, né, que a gente gosta no Telapia de oferecer sugestões de conteúdos inspiradores. E é isso que a gente quer pedir para você sugestões para ajudar tanto o Arthur quanto também as outras pessoas que estão aí nos ouvindo, dicas de filmes, de séries que vão ter a ver com a criatividade ou com qualquer um dos assuntos que a gente conversou aqui hoje. Eu acho que respondendo de bate-pronto e sendo polêmico logo no começo, é gaste mais horas no Pinterest do que no Instagram. De verdade, assim, se, como a Jo trouxe, usar a tela como transição, e eu gostei desse conceito, faça com que essa transição seja inspiradora e imagética. Começar a buscar nessas imagens que mexem com a nossa curiosidade, e aí de uma imagem passar para outra imagem, passar para outra imagem, melhor do que ficar rolando infinitamente um feed com objetivo zero. E aí, pensando em produtos audiovisuais, assim, desde o começo, quando a Mel introduziu a pergunta do Arthur, me veio uma série que assim, eu super maratonei, que é Hilda, que é um desenho fenomenal. É a história de uma pré-adolescente que vive numa cidade fantástica, então tem um realismo fantástico. Vou justificar o porquê esse desenho, por dois motivos. Um, de uma maneira geral, nós adultos esquecemos do que é assistir desenho. Então, eu sempre recomendo a gente assim, vai lá, assiste porque não só porque é um desenho, mas porque agora que a gente é um pouco mais, né, com repertório, só para não falar a idade, a gente consegue analisar algumas nuances que são interessantes, assim, e Hilda é um ótimo exemplo de camadas que a gente consegue fazer de leitura. E o segundo motivo é muito propriamente por uma coisa que o Arthur trouxe, que é eu quero explorar coisas. E a Hilda, ela é uma exploradora. Ela não consegue ficar em casa. Ela assim, só se mete em BO. E aí ela tem que resolver esses BOs. E é uns BOs mágicos, muito doidos, assim. É fenomenal. Minha segunda dica é um filme antigo, e aí eu acho também a primeira justificativa é a gente voltar e reassistir filmes que a gente já assistiu. Vocês trazem isso muito. Eu vou trazer um clássico que é muito bom, que é O Sorriso da Mona Lisa, com a nossa querida Julia Roberts, lá no começo. Não só porque ela fala, né, e discute o que é arte, mas ela vai fazer e vai provocar uma série de adultas, né, um grupo de mulheres, a olhar para esse mundo de uma outra maneira. Então é extremamente inspirador esse filme, assim, é incrível. Um filme, inclusive, se eu não me engano, a gente foi assistir juntos, que é Pobres Criaturas. Assim, tenho que indicar este que vocês eu acho que já devem ter indicado algumas vezes aqui, que é entender o quanto o mundo nos reserva de mistério e coisas interessantes para a gente descobrir. Gringos,
A gente agradece demais. Você tirou um pedacinho do seu pouco tempo disponível para poder dar uma palavrinha aqui para nossa amada audiência e para a gente aprender um pouquinho mais sobre criatividade. Então, agradeço muito, assim, o convite. Jogando confete em cima de vocês, que não precisa, né? Mas jogando, vocês são inspiradoras, assim, todos os projetos que vocês já tocaram, as aulas que vocês ministram aqui na Pós de Criatividade, toda a nossa amizade, todos os bares e cafés que a gente já viveu. É muito incrível participar dessa trilha, né, dessas aventuras de vocês. Assim. Beijão, gente! Adorei, adorei. Obrigada, Gringon. E agora a gente vai para o Sugestão para Assistir. Vou pegar o gancho do nosso super convidado Gringon, que falou da importância do tédio e da contemplação para a nossa relação com o mundo, para a nossa relação com a nossa própria humanidade, e vou indicar a série de animação Carol e o Fim do Mundo, de 2023. É uma história que flerta bastante com a noção da contemplação, porque fala de um futuro próximo em que tem um meteoro chegando para colidir com a Terra, inevitável, em poucos meses o mundo vai acabar, literalmente. E aí a história vai mostrando as reações das pessoas, que são das mais variadas, mas geralmente são muito expansivas, do tipo, eu preciso aproveitar porque o mundo está acabando. Então tem gente que adota o naturismo e aí fica pelado 24 horas por dia. Tem gente que decide experimentar novas formas de relacionamento, tem gente que quer viajar, tem gente que quer fazer festa 24 horas por dia, fazer rave, usar drogas, comer de tudo que existe, assaltar lojas. Então, assim, tem um caos rolando no mundo todo. E no meio de tudo isso tem a Carol, que só quer manter algum senso de normalidade na vida dela. Então, assim, ela só quer um pouco de tédio, ela quer um trabalho estável, ela quer fazer novos amigos, então ela quer todo o oposto de toda essa reação extrovertida e enlouquecida das pessoas. Então é uma série muito fofa, uma graça mesmo, recomendo. E Arthur, depois de toda essa nossa conversa, eu me lembrei da série How I Met Your Mother, que é o clássico da TV já, né? Que tem a trajetória da personagem Lily. Ela se depara com um dilema meio similar algumas vezes à sua questão, sabe? Seja porque ela quer uma novidade na carreira, na vida pessoal, já que ela vive uma relação comprometida com Marshall ao longo aí de toda a série. Então, se você nunca assistiu essa série, é excelente para distrair um pouco, para não te entediar, porque é super divertido. E esse foi mais um episódio de Tela Pia. As sugestões desse episódio foram os filmes O Sorriso da Mona Lisa e Pobres Criaturas, a série How I Met Your Mother e as séries de animação Hilda e Carol e o Fim do Mundo. Menções honrosas, obviamente, aos filmes Divertidamente 1 e 2. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!